aqui é a professora Thaísa e hoje a gente vai para mais uma aula de ciências. Hoje o tema dessa aula vai ser a formação da Terra, a Terra primitiva e quais as teorias trouxeram essa ideia da Terra esférica, né? Que realmente é o que a gente sabe hoje. Então vamos lá. Começando aqui, a gente vai trabalhar, né, como que foi essa origem do planeta, né? A teoria mais aceita hoje é sobre ter existido no lugar do sistema solar uma estrela muito maior, uma grande estrela que veio a explodir, dando origem ao Sol e todos os outros planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre esses planetas, sabe-se que dessa estrela grande, né, que soltou várias partes, essas aglomerações, a maior parte delas, deu origem ao nosso Sol, que ocupa cerca de 99% de todo o sistema solar. Ou seja, a massa do Sol, perto de todos os outros planetas que formam o sistema solar, é muito maior. É 99% do total da massa, né, do sistema solar. Então vamos aqui. Esse planeta, né, inicial, ele tinha sua superfície muito quente, tá? Muito quente, com rochas, né, derretidas, vulcões ativos, né, gerando várias erupções de lava. E nessa atmosfera tão instável, o que começou a acontecer? Começou a resfriar. Com o passar de milhões de anos, foi tendo um resfriamento, né, dessa crosta, dessa superfície quente, que deu origem a uma fina camada de terra, que a gente sabe que é a crosta terrestre, né, a parte superficial externa, formada por rochas solidificadas, formando a crosta terrestre. Além disso, com essas erupções, né, e todos os elementos que eram liberados com essas rochas muito quentes, imagina-se que os gases, né, liberados dessas reações foram formando a atmosfera primitiva, né, a camada de gases ao redor. Imagina-se que há predominâncias, né, de gases como amônia, metano, dióxido de carbono. Esses gases, então, sabe-se que pode ser os principais envolvendo, né, a atmosfera primitiva. E a água, né? Como que a água pode ser originada nesse estágio? Há duas teorias. Uma delas diz que a água pode ter surgido no interior da Terra e extravasou para a superfície. Mas outra teoria diz que meteoros, né, com água congelada, chocaram com o planeta, dando origem aos oceanos primitivos. Aqui ainda a gente pode trazer algumas questões sobre a esfericidade da Terra, né? Antes imaginava-se que a Terra era plana, né? As pessoas lá na Idade das Pedras, né, depois nas primeiras civilizações, imaginavam que a Terra era plana, porque você olhava para o horizonte e via tudo reto. Mas a gente sabe hoje que com o desenvolvimento da tecnologia, né, o envio de sondas espaciais, de foguetes, que faziam medições bem próximas, né, do real, das dimensões e distâncias entre planetas e da dimensão da Terra, a partir desses cálculos matemáticos, constatou-se que a Terra era esférica. Outro modo também de perceber, né, a esfericidade da Terra, no caso ela não é totalmente redonda, ela é mais achatada nos polos. O que a gente pode entender como sendo essa teoria, né, da Terra esférica? Porque vamos imaginar que essa esfera é a Terra, e quando a gente observa uma embarcação que está indo ao longo, né, do oceano, essa embarcação aqui é o casco do barco e o leme, né? Conforme ele vai ao horizonte, o que a gente vai percebendo? O que está acontecendo aqui, ó. Primeiro, o casco desaparece quando a gente vai observando uma embarcação. E depois de um tempo só que o leme vai desaparecendo. Porque o oceano contorna essa crosta oceânica circular. Então essas teorias trouxeram essa ideia da Terra esférica, tá? Dentre todos esses pensamentos, né, sobre a origem do planeta, a formação da Terra,
houve o experimento de Eratóstenes, né? O que Eratóstenes também compreendeu? Ele trouxe uma ideia usando uma pequena vareta que foi colocada numa cidade egípcia em 21 de junho. E aí ele percebeu que não formava sombra nessa posição, porque, ou seja, o sol naquele ponto estava bem no ápice, né? Lá em cima mesmo da vareta. Percebendo isso, lá em Alexandria, na cidade onde ele morava, ele percebeu que quando colocava a vareta no mesmo horário, essa sombra não era igual à feita lá na cidade egípcia. A sombra gerava um pouquinho mais distante dessa vareta. Então, gente, com isso, Eratóstenes ele também trouxe a ideia de uma terra esférica, no qual, dependendo da posição do Sol, né, dependendo da posição do Sol, a sombra era diferente em diferentes pontos da Terra. Por isso, então, a Terra então foi conhecida como sendo circular, ou seja, esférica, tá? E aí a gente pode também perceber, né, por outra forma de observação, que é a análise das constelações, observando as constelações mesmo. O Cruzeiro do Sul é uma constelação que não dá para ver estando na América do Norte. Por exemplo, na Europa, a gente não consegue ver, né, a constelação conhecida como Cruzeiro do Sul. Ela só é visível na América do Sul, para as regiões que estão mais no hemisfério sul, como no Brasil. A gente vê de todos os estados do Brasil, a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul, que ficou sendo uma constelação referência, né, para o Brasil. Agora, estando na América do Norte, então a gente não vê o Cruzeiro do Sul. E estando no hemisfério sul, e estando lá na América do Sul, como no Brasil, a gente não consegue ver a constelação conhecida como Ursa Maior e Ursa Menor. A Ursa Maior ainda se consegue perceber, visualizar uma parte dela lá no Amapá, né, mais ao hemisfério, caminhando para o hemisfério norte, né? Mas no Brasil, a gente não consegue ver a constelação chamada como Ursa Menor, não consegue ver nada dessa constelação da Ursa Menor. Já na Europa, é possível ver essa constelação conhecida como Ursa Menor. E nessa constelação, que não dá para ver pelo Brasil, né, tem ainda uma estrela conhecida como Polaris. E o que é constelação? Constelação é um conjunto de estrelas que daqui do planeta Terra a gente olha para o céu e elas parecem estar numa mesma distância, mas claro que não, elas estão a distâncias totalmente diferentes. Mas para nós que estamos aqui na Terra, olhando para o céu, parece que elas formam alguns desenhos, né? E assim foi sendo dado nomes para essas constelações conforme as imagens que são visíveis aqui da Terra. Então, a constelação conhecida como Ursa Menor, a gente não consegue ver do Brasil, só lá no hemisfério norte, na Europa, por exemplo. E é uma constelação que tem a estrela Polaris, que é muito conhecida, porque essa estrela, a luz dela nunca sai do céu, ela nunca se põe, né, ou nasce, ela sempre está lá no céu, esse brilho, né, dessa estrela, que é a irradiação da luz do sol que bate nela, e a gente consegue ver a luz dessa estrela constantemente. Desde primórdios da humanidade, os viajantes utilizavam essa estrela para se localizar, porque ela aponta o quê? Ela aponta o lado norte, né? Então, se eu ver o brilho da estrela e descer até a região que eu tô, né, me localizando, eu sei que para esse lado onde está a estrela Polaris é norte.